Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos do Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina, e estamos começando aqui o capítulo 7. O título do capítulo 7 é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E este capítulo tem os seguintes subitens: a carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. O que são penas futuras? São as consequências das nossas más escolhas, né? No uso do nosso livre-arbítrio. Essas consequências vão nos trazer a colheita proporcional ao retornarmos à prata espiritual. E o último subitem é Código Penal da Vida Futura. A vida futura é quando retornamos à pátria espiritual. Vejamos então o primeiro subitem. A carne é fraca. Então, aqui nós não temos números, não é? Então, vamos colocar o título mesmo do subitem no título do vídeo. Diz-nos Kardec: há tendências viciosas que são, evidentemente, inerentes, ou seja, fazem parte do espírito, porque dizem respeito mais ao moral do que ao físico. São as nossas tendências morais, essas tendências viciosas. Outras parecem antes consequentes do organismo, e por esse motivo delas alguém se crê menos responsável. Mas é meu organismo que é assim, eu nasci assim. Como se nós não tivéssemos nada com isto. Como se não fosse o nosso corpo espiritual que serve de forma ao corpo físico. Sendo assim, nós trazemos no nosso corpo físico as necessidades reencarnatórias também de vivermos as experiências que são submetidas para o nosso período nessa nova encarnação. Portanto, não é nada fortuito, nada ao acaso. Então, quando muitas vezes vem o corpo, as pessoas acham, não, isso é do corpo, não tem nada a ver com isso. E por esse motivo delas, alguém se crê menos responsável. Tais são as predisposições à cólera, à voluptuosidade, à sensualidade, etc. Os excessos, não é? Eu sou assim mesmo. Papai já era, a vovó já era, a mamãe já era, a vovó já era assim. Sim, mas as nossas características morais não são herdadas, não são genéticas. Genéticas são tendências físicas, não, às vezes até doenças mentais também, mas não questões morais. Nós podemos até aprender coisas erradas com os nossos pais ou avós, mas se trazemos já um forro moral que nos preserve até de más, vamos dizer assim, más instruções que os nossos pais ou avós nos passem, estamos muito mais preparados espiritualmente porque não vai ter eco em nós aquele tipo de, vamos imaginar, pais preconceituosos. Já reencarnamos sem esse mal em nós. Então, mesmo que tentem nos passar, nós não entramos naquela barca furada, não é? É perfeitamente reconhecido hoje, diz Kardec, pelas filosofias espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo a diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Falamos sobre isso. Que esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Então, não é o cérebro que provoca certos problemas em nós, somos nós que acabamos
plasmando um cérebro que tem dificuldades. Que esse desenvolvimento é sim um efeito e não uma causa. Um homem, ou seja, uma pessoa, um espírito encarnado, não é músico porque tenha a bossa da música, ou seja, o dom da música. Mas ele não tem o dom da música, senão porque seu espírito é músico. Então, já trazemos. Né? Temos aquele ouvido, né, puro, mas é o corpo? Não, já trazemos isto. Né? Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito é, assim, artífice, ou seja, responsável pelo seu próprio corpo, que conforma, ou seja, que corresponde, por assim dizer, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Ou seja, o espírito, ele cria o seu próprio corpo de acordo com as suas necessidades e manifestação de suas tendências. Dito isto, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria, não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, ou seja, não é fortuito. Isso é algo que vem sendo construído, que aperfeiçoa o seu aparelhamento à medida que as suas faculdades aumentam. E nós vamos ver isso acontecer com toda a raça humana, não é? Como espécie humana, nós vamos nos aprimorando, e vemos isto desde lá, não é? Do homem primitivo até como estamos hoje. Por uma consequência natural desse princípio, ou seja, que nós trazemos como espíritos as nossas tendências e plasmamos no corpo físico, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou outros fluidos. A bilis tem a ver mesmo com essa questão da agressividade, não é? Não vamos esquecer que estamos aqui numa visão do organismo da metade do século XIX, não é? Só para lembrar. É assim, por exemplo, que o guloso sente chegar a saliva na boca diante de uma comida apetitosa. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do gosto, uma vez que com ele não tem contato. Ainda nem botou a comida na boca. É, pois, o espírito cuja sensualidade é despertada, sensualidade no sentido dos sentidos superexcitados, não é? Então ele vê a comida, como é guloso, já saliva. E quem é guloso? É o corpo? Não, é o espírito que já traz essa tendência de manifestar aqui nessa nova encarnação. Então, é o espírito cuja sensualidade é despertada que age pelo pensamento sobre esse órgão do paladar, né? Das papilas gustativas, ao passo que, sobre um outro, a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Então, não é o organismo, é o espírito que se manifesta através desse organismo. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível verte facilmente as lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a manifestação das lágrimas.
Sob o império da sensibilidade, o organismo está apropriado para essa disposição normal do espírito, como estava apropriado, a do espírito guloso. Então, está aqui trazendo 2 exemplos. Das lágrimas, a sensibilidade, pessoas que facilmente se emocionam, e as lágrimas já vão descendo, como também aquele espírito que manifestadamente tem esse gosto mais ávido pela comida. É claro que aí existem outras questões por trás, mas ele traz isso. Então, não são as papilas gustativas que dão a ele isso. É o espírito que faz com que ele salive. Por quê? Porque ele deseja consumir aquela comida. Aqui é uma visão bem século XIX, né? Por gulodice. Hoje nós sabemos, né? Que temos aí a ansiedade, né? Que temos aí uma insatisfação pessoal, que temos uma baixa autoestima. Muitos dessas características desses estados psíquicos podem desenvolver essa avidez por comer para compensar uma falta. Mas é isso. Tudo isto também vem antes de chegarmos aqui, não é? Trazemos, e o corpo vai ser o instrumento através do qual o espírito se manifesta. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve possuir um temperamento bilioso. Irascível é aquele que explode, tolerância zero. Aqui havia esses temperamentos, não é? Essa época mais para trás havia esses temperamentos. Temperamento bilioso. Então, a bilis levava a pessoa que tinha esse temperamento bilioso, uma maior atividade da bilis, a ser agressivo. Não, né? Menos. Aqui Kardec ainda se vale dessa visão que se tinha à época. Então, seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve possuir um temperamento bilioso, de onde se segue que um homem não é colérico, dado a raiva, não é? Porque seja bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Então, é a cólera que ele traz, e já traz consigo isso, é que vai fazer com que o organismo acabe produzindo essa secreção. Não é? Ocorre o mesmo com todas as disposições instintivas. Um espírito mole e indolente deixará o seu organismo num estado de atonia, ou seja, aquele estado de languidez, né? Me deixa aqui quieto e tal, não quero nem me mexer, já estou respirando, já está bom. Com relação ao seu caráter, ao passo que, se é ativo e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidades muito diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que se vêem frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem pelo efeito de violentas comoções morais. Então, a pessoa pode ficar, vamos dizer assim, ter um ataque cardíaco, devido a uma forte emoção, por exemplo. Grave desordens. A expressão vulgar, a emoção lhe altera o sangue, não está tão privada de sentido como se poderia crer. Ora, o que pode alterar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Então, esse sangue é esse sangue, né, com essas características que nós vimos aqui, que eram comuns, o bilioso, não é? Ele até falou aqui outros nomes, agora me passou. Mas essas características que eram dadas ao sangue, que dizia quem tem esse tipo de sangue tem essa característica de se expressar, é mais agressivo,
é mais indolente, e é o espírito, na verdade, que produz isso no corpo, e não o contrário. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade de fazer no chat, tá bem? O que vamos fazer? Vamos parar aqui, porque ainda estamos no meio desse subitem. Então, vamos fazer a primeira parte desse subitem e amanhã continuamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.